Vou colocar... Todos conseguem ver a apresentação, a primeira tela? Ok. Ótimo, maravilha. Certo. Bom, então, boa tarde. Eu sou o professor Rodrigo Otávio Bastos Silva Raposo. Estas são as leituras de John Finnis. E hoje estamos retomando as nossas aulas sobre o livro Natural Law and Natural Rights. O nosso objetivo é fazer uma série de exposições didáticas e analíticas, acompanhando a leitura que eu mesmo venho fazendo da obra do John Finnis. Então, é uma ação de extensão da Universidade Estadual do Maranhão, que começa agora o seu segundo semestre. Nós finalizamos no semestre anterior a primeira parte do livro do Finnis, onde ele apresenta, primeiro, algumas considerações de ordem metodológica, situando a exploração que ele faz da teoria da lei natural dentro do contexto das ciências sociais aplicadas contemporâneas. Então, ele procura explicar tanto as peculiaridades do estudo da teoria da lei natural, como ele procura também demonstrar a atualidade e a importância que a teoria da lei natural tem dentro do contexto da pesquisa e do estudo do direito nos nossos dias. Na primeira parte, ele também fala de alguns mal-entendidos ou mesmo de algumas visões deturpadas acerca da lei natural. E ele procura rebater essas deturpações, que é aquilo que corriqueiramente é ensinado nas faculdades de direito. Então, para aqueles que pretendem pesquisar e utilizar como teoria a lei natural, conforme expõe John Finnis, eu recomendaria que, quanto aos aspectos metodológicos, resgatassem o primeiro capítulo de Natural Law and Natural Rights, e quanto à explicação do que é a teoria da lei natural e de como ela é diferente daquelas visões mais comuns com as quais normalmente ela é apresentada, eu recomendaria a leitura do segundo capítulo. Nós hoje começamos a trabalhar com o capítulo 3, o primeiro capítulo da segunda parte. Nós vamos ver hoje os 3 primeiros subitens do terceiro capítulo, onde o Finnis ele vai utilizar o conhecimento como uma maneira de apresentar o que é uma forma básica de bem, né? Ele quer tentar explicar essa noção de princípio de razão prática. Ele quer tentar ilustrar o que é isso, né? E ele vai agora, no capítulo 3, falar sobre o conhecimento, mas vejam, o objetivo dele aqui é duplo, né? Por um lado, ele quer falar sobre conhecimento, sobre esse bem humano básico tão importante, sim, mas o que ele realmente quer é utilizar o conhecimento como um caso, como um case típico de toda essa espécie de coisas que são os bens humanos básicos, né? Que são essas formas básicas do bem. E ele vai tentar nos introduzir, né? Dentro desse conhecimento, né? Ali no primeiro subitem, tentando explicar que essa concepção de forma básica de bem, essa concepção de valor, essa concepção de bem humano básico, né? Elas são pré-morais, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que são coisas autoevidentes, elas são as coisas que se percebem por si mesmas, né? Esse tipo de coisa que se percebe por si mesma, né? Elas não podem ser demonstradas diretamente, né? E aí Aristóteles ele explica que essas verdades ou esses postulados que não podem ser demonstrados diretamente, eles podem ser demonstrados de maneira dialética, né? Como é que seria isso, né? É a ideia de que aquilo que é uma verdade por si ou uma verdade autoevidente, ela pode ser demonstrada
quando se tenta negá-la, né? Então, poder-se procurar construir um argumento que negasse que o conhecimento é uma forma básica do bem, né? E, ao refutar esse argumento, essa negativa, você poderia, então, demonstrar de modo dialético, né, de modo indireto, que o conhecimento é, sim, um bem humano básico. Né? Então, o Finis está tentando colocar aqui, e ele postula para nós, que os bens humanos básicos que ele vai apresentar, eles são o substrato básico, o ponto de partida de qualquer julgamento moral. São coisas que são boas ou desejáveis por si mesmo. São coisas que qualquer pessoa com discernimento normal vai compreender que é bom. Né? E ele começa, então, a explicar. Né? Ele começa, então, a nos introduzir nesse universo. E ele explica, olha, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou tentar explicar o que é esse valor básico, eu vou explicar por que isso aí está no início da compreensão da conduta humana, vou tentar demonstrar por que isso aqui é autoevidente. Né? Mas já demos alguma pista nesse sentido, né? Mas ele vai retomar isso com maior detalhe nos próximos itens. Né? Uma coisa que é interessante na maneira como o Finis escreve, e que talvez seja um pouco desafiador para nós, é que ele usa vários termos como sinônimo, né? E também ele escreve muito usando a primeira pessoa. Né? Então, que é um pouco diferente do nosso hábito, né? Em língua portuguesa e dentro da academia, de tentar utilizar a terceira pessoa e de tentar, dentro do possível, evitar a polissemia. Né? A gente tenta usar a mesma palavra para designar o mesmo conceito sempre. Né? Finis aqui ele é um pouco mais maleável quanto a isso. Né? Tudo bem. E talvez essa maleabilidade se deva, né, a uma certa necessidade de entender que a teoria da lei natural ela goza de uma certa flexibilidade, de uma adaptabilidade, porque ele está tratando aqui de um princípio. Né? Princípio no sentido de que qual é a causa de alguma coisa. Né? Então, a ideia de princípio que a gente normalmente tem nos dias de hoje é a ideia de algum comando normativo, né? Como um princípio constitucional que fala, por exemplo, que a saúde é um direito de todos. Né? A noção de princípio com a qual se trabalha aqui em Finis, e a noção de princípio com que Tomás de Aquino trabalha, com que Aristóteles trabalha, é a ideia de que o princípio é aquilo que dá causa a alguma coisa. E quando eu estudo os princípios, eu estou estudando as causas. Né? Então, o princípio ele é o ponto básico, o ponto de partida para uma explicação. E quando a gente quer conhecer as formas básicas do bem, né, nós estamos tentando compreender princípios que vão explicar como é que são os julgamentos do ser humano quando ele está em busca daquilo que vai fazer bem para ele. Né? O que mais que ele coloca aqui nessa abertura? Né? Que um bem humano básico, né? Que um valor básico, conceitualmente, ele é perseguido por si e não como um meio. Então, quando ele fala que o conhecimento é um bem humano básico, a ideia inicial que eu tenho, né, a ideia propriamente de conhecimento enquanto valor básico, é a ideia de que ele tem um valor em si mesmo. Né? Posteriormente, é possível pensar no conhecimento como tendo um caráter instrumental. Né? Eu vou estudar matemática porque eu quero passar no vestibular. Eu vou estudar direito penal porque eu pretendo fazer um concurso público. Né? Mas, nesse momento, enquanto algo que é evidente por si mesmo, né? Enquanto algo que é básico e algo bom para o ser humano, o conhecimento ele é perseguido por si mesmo.
o que significa conhecimento? E aí ele vai começar a tentar conceituar o que é o conhecimento enquanto um bem que é autoevidente e que se busca por si próprio. Ele vai dizer, olha, conhecer algo significa que eu tenho uma informação verdadeira acerca de alguma coisa, né? Para ser conhecimento, tem que ser verdadeiro, né? Se eu me engano acerca de uma pessoa, acerca de uma coisa, acerca de alguma explicação da natureza, se eu me engano ou se eu sou enganado, eu não tenho conhecimento, né? Conhecimento, então, ele vai dizer no livro, né? O conhecimento é uma palavra que afirma em si mesma que eu obtive alguma coisa, que eu alcancei uma informação, que ela é apurada, que ela é verdadeira, que ela corresponde àquilo que realmente é, né? Então, conhecimento não é, aí no caso, opinião, né? Tudo bem. E conhecer, né, é algo que me permite fazer julgamentos corretos, que me permite compreender melhor aquilo que me cerca, me permite estar melhor diante do mundo, né? Ter o mundo como algo mais compreensível. O valor básico do conhecimento, então, é a atividade de tentar descobrir, entender e julgar algo corretamente. Então, é uma busca que ela é intrinsecamente boa, porque favorece o florescimento humano, que nós busquemos compreender o mundo de maneira correta. Bom, muito ligado a essa busca está a ideia de curiosidade, né? Então, curioso é aquele que quer saber, né? E muitas vezes a curiosidade é algo que ela é aguçada sem nenhum projeto, sem nenhuma intenção, né? A ideia de saber por que quando eu aperto um botão a lâmpada acende, né? Por que quando eu levanto a mão um determinado animal se encolhe, né? Então, curiosidade é o desejo de saber mais sobre alguma coisa, né? Às vezes a curiosidade é mais intensa, às vezes a curiosidade é um simples interesse, né? Então, muitas vezes eu tenho um certo interesse por direito romano. Eu não sei bem o que eu vou fazer com aquilo, mas é algo que eu acho interessante, algo que, digamos assim, eu estou, de alguma forma, atento àquilo, porque quando passo informações sobre aquilo, eu desejo retê-las, né? E o conhecimento ele também é algo maleável, né? Enquanto um bem humano básico, enquanto algo que não é dotado de especificidade, enquanto algo que não é instrumento para outra coisa, o conhecimento ele vai além daquilo que inicialmente o motivou, né? Então, eu posso começar buscando conhecer direito romano por conta de meu interesse por história, mas depois aquilo pode se mover, né? Eu posso me interessar pelo direito medieval ou meu foco de interesse muda, né? Eu queria estudar o direito romano pelo meu interesse em história e agora eu quero estudar, por exemplo, a economia romana, né? Então, o conhecimento ele vai se modificando e o interesse pelo conhecimento também, né? E aí o fim dizer, olha, o fato de que a gente vai passando de uma coisa para outra, de uma pergunta para outra, a ideia de que pergunta puxa pergunta, interesse puxa interesse, né? Indica que tem um fio aí que nos conduz para o conhecimento, né? Descobrir as coisas é algo que nos agrada, é algo que nós consideramos aprazível, agradável de buscar, né? Então, e que nós buscamos, nós seres humanos, independentemente de sua utilidade, né? Tanto que nós somos capazes de discernir interesses que nós cultivamos porque nós gostamos e interesses que nós cultivamos porque vão servir para alguma coisa, né? É algo normal, né? E às vezes aquilo que nos dá mais prazer são justamente as coisas que nós buscamos saber sem nenhuma preocupação quanto à sua utilidade imediata, né? Então, nós começamos aqui a perceber
como conhecimento, curiosidade, né? Como essa busca que vai fazendo com que a gente exerça a nossa humanidade, né? Como tudo isso está relacionado dentro desse valor humano. Né? Bom, e o Finis vai buscar outros elementos que procuram demonstrar como o conhecimento ele é evidentemente algo que é um bem, né? E ele vai dizer, olha, normalmente, no intuito de falar das coisas que eu estou fazendo, eu falo sobre coisas relacionadas ao conhecimento, né? Ele vai dizer palavras como descobrir, né? Eu quero descobrir isso, eu quero investigar, eu quero saber a verdade, eu quero aprender, né? Essas palavras aparecem normalmente no nosso discurso quando a gente tem que explicar aquilo que a gente está fazendo no mundo, né? Aquilo que a gente está tentando realizar. E o filho diz, olha, isso não é por outro motivo de que pelo fato de que lá na base, né, existe um conhecimento como algo bom e que faz sentido eu explicar as minhas atividades no mundo em função da busca desse bem, né, que ele é bom por si mesmo. Né? A contrário senso, a ignorância ou a confusão, elas são ruins. Né? Então, ser ignorante não ajuda nem o ser humano a florescer, a realizar-se. Né? Não saber das coisas, ou ter uma percepção confusa do mundo, ou ter uma noção de tudo misturado, de tudo caótico, aquilo ali não contribui para que o ser humano ele cresça, floresça, se torne o ser humano mais completo, mais realizado. Então, a gente pode notar que aí tem conhecer é algo que por si mesmo é bom, e eu consigo perceber que conhecer é um bem, que o conhecimento é um bem, também por contraste, né? E aí entra aquela demonstração, aquela demonstração dialética que eu mencionei antes, né? Que quando eu comparo, eu confronto o conhecimento com o seu contrário, né? Eu não consigo postular, por exemplo, que o contrário do conhecimento é bom também, né? Ou que o contrário do conhecimento é melhor, ou que o contrário do conhecimento é indiferente, né? Tanto faz você ter conhecimento ou você estar confuso. Não, a situação de quem tem conhecimento, ela é melhor, né? Ela é mais confortável, né? A situação de quem está confuso, de quem está perdido, né? Ela não é agradável, né? Ela é angustiante, né? Então, notem que mesmo e aí vejam, né? Conhecimento aqui é um bem humano básico que tem um conteúdo, né? Bem abrangente, né? Ele não vai querer dizer ou não vai se limitar a um conhecimento que nós chamamos de conhecimento acadêmico, conhecimento literário, né? Lembrem que uma das formas de conhecimento é também o quê? A experiência de vida, a sabedoria, né? Aquele conhecimento que uma pessoa completamente iletrada pode ter, e aí lembre, né? Analfabetismo e ignorância são coisas diferentes, né? Eu posso ter um indivíduo que não tem nenhum tipo de formação escolar, mas que por sua experiência de vida e com o emprego da sua inteligência, ele vai se armando de um acervo que lhe permite o quê? Compreender o mundo, né? Ele é curioso, ele também quer conhecer, ele também adquire conhecimento, né? Então, aqui a gente já começa a perceber, né? O conhecimento como bem e o conhecimento como algo que pode assumir várias formas, né? Compreende-se que a pessoa lúcida e bem informada está, quanto a este aspecto, em boa situação, e não apenas pela possibilidade de empregar aquele conhecimento em seu benefício. Né? E aqui nesse ponto, Finis reitera, né? Esta boa situação que o conhecimento traz não é uma decorrência de sua utilidade, né? Não é simplesmente isso, há mais. Né? E aí vem outra questão que ele reitera, que é a da infinita maleabilidade e das múltiplas formas que o conhecimento apresenta. Né? Então,
o conhecimento ele é algo bom e ele é algo vantajoso. Isso se aplica a vários cenários e isso pode ser aplicado a qualquer um, e também uma infinidade de situações. E ele propõe uma questão terminológica, mas que ele mesmo ele propõe e ele já avisa, eu não vou ser fiel a isso aqui não, mas ele diz, olha, para diferenciar o bem, né, algo de bom, mas que se refere a um objetivo específico, e para diferenciar isso do bem, no sentido mais abrangente, do bem que se refere a algo mais amplo, né, a algo do qual se pode participar ou que se pode realizar de várias maneiras, eu reservo a palavra valor. Né? Então, ele vai dizer, bem, o bem pode ser um bem específico, né? Como talvez o prazer que eu obtenho em uma boa conversa, né? Mas o bem também pode ser algo mais abrangente, né? Como o próprio benefício que eu obtenho, né? Quando eu realizo aquela atividade, ou quando eu leio um livro, ou quando eu tenho uma boa conversa, ou quando eu vou ao cinema, ou quando eu contemplo a natureza e medito, né? E para essa multiformidade, né? Para essa infinita maleabilidade do conhecimento, para essa coisa que pode ser, ela é única, mas pode ser boa de tantas maneiras, né? Ele diz, olha, o melhor aqui é chamar a palavra valor, né? E aí, mas a gente vai voltar, né, a discutir o que é o valor humano ou o valor básico, né? E ele está com essa palavra valor se referindo àquilo que é bom no sentido mais amplo possível. Bom, e ele aproveita no final do item 3.2 para explicar que tem algumas coisas que confundem as pessoas quando se conceitua conhecimento. E ele vai dizer, olha, é útil tentar esclarecer isso agora. Ele vai dizer, olha, quando eu falo que o conhecimento é um valor, né, ou seja, o conhecimento é algo que é bom de uma maneira muito abrangente, né, eu não quero dizer que tudo que é verdadeiro tenha a mesma dignidade. Né? Todas as verdades são dignas de serem conhecidas. Não. Eu posso ter verdades mais ou menos importantes, e isso pode variar conforme a situação de um determinado indivíduo. Né? Então, o conhecimento é um valor, significa dizer que o conhecimento é algo importante, que pode ser realizado de muitas maneiras, e não significa dizer que seja tudo igual. Né? Nem todas as verdades e nem todos os conhecimentos terão a mesma importância, ou terão a mesma prioridade. Né? Então, o que vai tornar algo mais valioso, mais digno de ser conhecido, né? Mais interessante para a investigação, vai variar muitas vezes conforme a própria situação peculiar do ser humano em busca de sua realização. Então, aqui é legal porque abre-se aqui a ideia dentro do conhecimento de que ele é infinitamente maleável e de que a busca por ele é infinitamente adequável ao contexto dos indivíduos. Né? Então, e veja, conhecimento como valor continua lá. É algo que é bom e bom de muitas maneiras. Né? Agora, aquela bondade pode variar conforme casos específicos e situações específicas. Da mesma maneira, quando se afirma que o conhecimento é uma forma básica do bem, né, e aqui forma básica do bem é um sinônimo aqui para valor, não significa que todo conhecimento é igualmente valioso para todas as pessoas. Da mesma forma, se o conhecimento é uma forma básica do bem, um conhecimento, um certo conhecimento, ele não necessariamente tem prioridade sobre os demais. Né? Então, percebam aqui, né? Eu estou evitando aqui dizer o quê? Que o conhecimento, todos têm que buscar ser letrados, todos têm que buscar todas as formas de conhecimento, todos têm que procurar conhecer o todo do conhecimento. Não, não é bem assim. Né? O conhecimento é uma forma básica do bem, né?
Talvez nem todos vão buscá-lo, né? Talvez nem todos vão buscá-lo com a mesma intensidade ou com a mesma frequência, né? Talvez as pessoas busquem o conhecimento por motivos diferentes, né? E mais, existem outros bens, né? Existem outros valores, né? Então, ao lado do conhecimento, há outros bens, outros valores que contribuem para o florescimento humano. Então, o conhecimento nem é o único e nem é o mais importante, né? Então, e vejam, esses esclarecimentos que o Finn está fazendo aqui, eles vão ser aplicáveis, por analogia, às outras formas de bem, né? Aos outros valores. Então, lembre, tá? Finn está nos falando aqui do conhecimento, não é? Mas ele está nos falando do conhecimento como um exemplo, né? E aquilo que ele está dizendo sobre o conhecimento enquanto valor aplica-se também aos demais valores. Nesta reflexão sobre a razoabilidade prática, a moralidade vem depois. O que ele quer dizer com isso, né? Eu estou falando aqui do substrato, né? Ele está falando aqui da base, ele está falando aqui do princípio, né? Da causa, do início de uma explicação, né? Então, quando eu percebo, né? E aí qualquer pessoa sã percebe que há bens que favorecem o nosso existir enquanto seres humanos, né? Há bens que favorecem isso, né? A esses bens, em seu aspecto mais geral, chamamos valores, né? Assim que eu percebo que existem esses valores, num segundo momento vai vir uma busca desses valores. Eu percebo que aquilo ali é bom, é evidente que aquilo é bom, eu vou procurar alcançar aquilo. Então vai vir aí algum pensamento estratégico, alguns movimentos, algumas iniciativas para buscar alcançar aqueles valores, né? E aí lembre, né? Geralmente não. O ser humano vai buscar alguma espécie dentro daqueles valores, algo que é adequado a seu contexto, a sua condição, a sua necessidade, né? E nessa busca, né, começam a surgir as questões de como buscar aqueles bens, como realizá-los, né? E vem também a consideração de que outras pessoas e outros indivíduos também estão naquela mesma busca, né? E aí começa a haver uma reflexão sobre como é que eu irei buscar realizar esses valores, como é que os outros indivíduos à minha volta estão buscando realizar esses valores e como é que nós nos relacionamos, enquanto seres humanos, em nossas buscas, né? Nós vamos colaborar, nós vamos competir. Qual é o limite dessa colaboração? Qual é o limite dessa competição, né? Então, a moralidade e as discussões sobre os padrões de moralidade vão aparecer num outro momento, né? Então, primeiro, constata-se a simples existência de valores autoevidentes. Só depois vai surgir a reflexão sobre a moralidade. Neste momento, ou seja, neste ponto aqui da nossa reflexão, pensar o conhecimento como um valor não é pensá-lo como um valor moral, né? E aí então é necessário distinguir entre valor humano básico e valor moral, né? O valor humano básico é algo que é bom por si mesmo. E o valor moral é aquilo que diz respeito a uma determinada conduta que é valorada, que é apreciada de maneira positiva, né? Então, são dois cenários distintos, né? E lembrando sempre, né? O valor moral é uma discussão que só vai vir depois, né? Por quê? Porque já vai estar relacionada a uma conduta prática que é adotada na busca da realização daquilo que é bom, né? A outra coisa que é importante notar é o seguinte: na busca de um valor, na busca de realizar um bem humano básico, o indivíduo pode optar por um caminho menos razoável, mais egoísta, menos honesto, mais violento, né? Menos árduo, né? Então,
é no momento dessas escolhas, ou seja, no momento posterior à constatação de que há bens, né? É no momento posterior que o ser humano decide e pensa sobre a sua conduta. Afirmar que a verdade é um bem não deve ser compreendido como uma proposição moral. Afirmar que o conhecimento é para ser buscado não é para ser compreendido como uma postulação de uma obrigação moral. Então, quando se diz que a verdade é um bem, é simplesmente a constatação autoevidente de que ter uma percepção verdadeira das coisas que me cercam, né? Deter um conhecimento que corresponda à realidade, ele me deixa numa situação melhor, né? Ele me deixa numa posição melhor no mundo, né? Então, isso não significa assim que o bem é uma coisa boa, ou o bem é uma coisa que você tem que buscar, né? Ou a verdade é uma coisa que você tem a obrigação de perseguir, não é nada disso, né? Então, a princípio, a ideia é que o conhecimento e a verdade, eles são coisas que podem ajudar o ser humano a realizar-se, a florescer, né? Mas isso não significa que aquilo ali é uma obrigação do ser humano. Tanto que o ser humano pode decidir-se por outros caminhos, por outros valores, por outras opções, algumas até bem que talvez nem venham a realizá-lo tanto, né? Mas isso é uma questão que só se vai pensar depois, né? Então, notem isso, tá? Porque é algo fundamental dentro da teoria da lei natural do Finis, né? É a constatação de que eu vou ter valores básicos que são autoevidentes, que são pré-morais, né? E que esses valores básicos, eles fazem com que todo o resto da nossa conduta seja compreensível, né? E sendo compreensível, é que se poderá, num outro momento, posteriormente, julgar se aquela conduta é correta ou incorreta, se aquela maneira de buscar o bem é uma maneira adequada ou inadequada, né? Mas primeiro, o bem básico, o valor básico, né? O valor, ele está lá, né? Ele está lá evidente por si, independente de sua utilidade. O conhecimento enquanto valor é um bem intrínseco, desejado por si mesmo e não como meio, né? E, finalmente, afirmar que o conhecimento é um valor é simplesmente afirmar que a referência à busca do conhecimento torna inteligível, embora nem sempre razoável, qualquer atividade ou compromisso necessários à sua aquisição, a aquisição do conhecimento, né? Então, se eu percebo que o conhecimento é um valor, né? Se eu percebo que o conhecimento é um bem básico, eu percebo que fazer referência à sua busca permite que eu compreenda, embora eu não vá, digamos, achar sempre honesta, agradável, gentil, né? Mas permite que eu compreenda as atividades humanas ou os compromissos que os indivíduos adotam em busca de adquirir aquele conhecimento, né? Então, o bem humano básico, e aí estou tentando ampliar aqui essa afirmativa, né? Um bem humano básico, um valor, é algo que me permite compreender as buscas dos seres humanos, né? Veja, não é que eu vou achar que a maneira como o ser humano está buscando alguma coisa é sempre correta, né? E não é que ele não possa perseguir algo que é bom para ele de uma maneira horrível, né? Como, por exemplo, eu quero buscar o meu próprio sustento, a minha própria vida, e para obtê-la eu elimino, maltrato, escravizo, firo um outro ser humano, né? Então, é possível entender os atos que são praticados em busca dos valores, mas isso não significa que aqueles atos de busca daqueles valores, né, sejam sempre atos razoáveis, né? Então percebam, né? Algo ser inteligível, algo ser compreensível, não quer dizer que aquele algo é
razoável, né? Ou que aquele algo é bom, ou que aquele algo seja o melhor emprego das faculdades de alguém, né? Mas, de um modo ou de outro, né, um valor, né, permite que eu compreenda a ação humana. Né? Por quê? Porque o que o Finis vai dizer aqui, os seres humanos agem ao longo de suas vidas para realizar aqueles valores. Os seres humanos, eles buscam aqueles bens básicos, porque são aqueles bens que vão fazer com que sua vida floresça, seja agradável, se realize por completo. Né? Então, uma coisa é perceber que há valores que os seres humanos vão buscar atingir para se realizar. E uma outra coisa que vem depois é a avaliação de como é que o ser humano emprega as suas capacidades para buscar aquilo. Né? São coisas diferentes. Bom, e aí ele tenta ilustrar aquilo, né? Ele tenta mostrar como é que isso funciona, né? E ele vai dizer, olha só, eu posso fazer algumas afirmativas, eu posso dizer, conhecimento é bom, estar bem informado e lúcido é bom, confusão e ignorância são para se evitar. Ele está fazendo postulações de princípios práticos, né? Ele está dizendo, olha, isso aqui são causas da ação do ser humano no mundo, né? Então, saber, conhecer a verdade acerca de alguma coisa é benéfico. Poder usar essas informações, essas faculdades para compreender o que me cerca é bom, né? Se eu tiver com a minha mente nublada, eu devo tentar sair dessa situação. Eu devo tentar evitar essa condição. Qualquer dessas expressões do entendimento acerca de um valor proporciona o ponto de partida para pensar o que fazer e, portanto, é um princípio de razoabilidade prática. Então, quando eu exprimo um valor, né, aquilo ali dá início, né, a pensar, bom, como é que eu vou alcançá-lo? Né? Então, e aí ele vai, digamos assim, tentando mostrar como é que isso funciona. Né? O exemplo que o Finis dá no livro, ele vai dizer da própria leitura deste livro aqui. Né? Aplica-se um princípio a certo objeto. Né? Conhecimento é bom? Então, qual é a ideia? Então, conhecimento é bom. Né? Conhecer a lei natural é algo bom. Né? E aí, professor, como é que eu vou atingi-lo? Né? E aí ele diz, bom, a leitura desse livro, este livro, é um meio idôneo para que eu conheça mais sobre a lei natural. E aí, a partir dessas duas premissas, ele vai dizer, bom, então eu irei ler esse livro. Eu vou tentar analisar, refletir sobre ele. Né? Então, veja, o valor conhecimento, né, enquanto valor básico, ele se especifica numa determinada busca, né? Então, e aí poderia ser conhecimento da lei natural, conhecimento de Deus, conhecimento de biologia, né? Enfim, conhecimento da natureza. E aí, dentro daquela especificidade, né? Dentro daquela, digamos, forma um pouco mais específica do bem, né? O sujeito considera os meios, né? Então, é um curso, é um livro, é uma conversa, é uma pessoa que vai me ensinar, e daí se decide e se age para obter aquele bem. Né? Então, o Finis vai dizer, olha, a primeira premissa é expressa como um princípio. Né? Ela apresenta um querer, é algo que é desejável, relaciona aquilo com uma forma mais geral de bem, né? E relaciona aquilo com um certo objeto, né? Então, eu passo a ter então o quê? Uma forma específica, que é o objeto, né? Uma forma específica de bem, né? Que me permite participar do conhecimento, né?
que me permite me aproximar daquilo, realizar aquilo de alguma maneira, né? Porque percebam, o conhecimento, enquanto valor, né, ele é bom, mas ele se apresenta de muitas maneiras, né? Então, não adianta dizer, eu quero conhecer, eu quero conhecimento. Qual é o meio de atingi-lo, né? Se eu não, se não houver um objeto, né, daquilo que eu desejo, né, eu não vou ter um querer, eu não vou ter a possibilidade de buscar aquilo de maneira prática, né? Então, a ideia então aí é que o princípio, né, a ideia de que o valor ele tem um foco, né? Então, o conhecimento é um bem, aquele bem ele é direcionado para algum objeto que permite a sua realização, e a partir daí vem toda uma cadeia de pensamentos e de estratégias para obter aquilo. É essa relação, essa maneira de pensar que torna inteligível a ação humana, que torna compreensível a ação humana, né? Então, é aquela ideia, né? Eu tenho valor, eu tenho uma certa decisão sobre um meio de alcançá-la, e então eu terei uma decisão de executar aquilo ou de lançar mão daquele meio, né? Então, percebam, né? É nesse sentido que se fala que o bem humano básico ele é um princípio, né? Ele é um princípio prático, né? Ele permite que eu compreenda qual é o processo pelo qual a ação humana se estrutura, né? Como é que o indivíduo emprega a razão para alcançar um bem, mas não simplesmente o bem, mas uma determinada forma daquele bem, né? E ele não busca aquela forma daquele bem de qualquer jeito. Ele procura um meio adequado. Ele tem que julgar quais os meios adequados, né? E ele não simplesmente quer alcançar aquilo, e ele não simplesmente faz um julgamento acerca dos meios adequados. O ser humano, em algum momento, decide e age, né? A força da razão para agir vai variar também conforme a pessoa valoriza aquele objeto, né? Quais as circunstâncias em que aquele indivíduo se encontra e também se ele estimou corretamente um meio para realizar aquele valor naquele caso, né? Então, a nossa motivação para ter uma certa conversa, aprender uma certa arte, ler um determinado livro, ter uma certa conversa, né? Ela vai depender de como a gente está envolvido com aquela busca, né? E aí, evidentemente, que quanto mais eu desejo alcançar uma determinada forma de bem, né? Com mais cautela e com mais dedicação, eu vou avaliar os meios, né? E eu vou me importar com a qualidade daquele meio, com a eficácia daquele meio, né? E mais consistente será a minha decisão de agir para, empregando aquele meio, poder obter aquele propósito que me fará participar de um bem humano básico, né? Então, notem, né? É uma sequência de pensamento, uma sequência do emprego da razão que parte de algo que é evidente para chegar, no final, a explicar a ação humana. Bom, então, por hora, nós vamos ficando por aqui, né? Eu vou parar de compartilhar rapidinho. Vocês gostariam de fazer algum comentário derradeiro? Como é que ficou esse nosso primeiro momento? Conseguiram? Oi, Adilese. Professor, eu achei excelente a sua exposição. Exatamente tópicos que eu estava, inclusive, com dúvidas nessa relação do bem, porque me veio Aristóteles, né, quando ele caracteriza a inclinação de todo e qualquer ser humano para o bem, enquanto isso que é desejável, apetecível, né, melhor. Isso. E a compreensão do Finis, desse, né, bem, esse,
a sua fala ela foi muito clara, né, em relação a isso. Continue. E um outro tópico também, né, que é acerca do bem humano básico, né, como princípio da razão prática, né, como o senhor fez essa consideração aí, enquanto o que permite, né, compreender esse processo, né, de forma racional, eu achei brilhante, assim, excelente. Ótimo, que bom, né? É muito bom perceber que é uma coisa que, a princípio, dá um estranhamento, né? O ser humano é inclinado à busca do bem, mas ele não é necessariamente inclinado a ser bom, porque isso vem depois, né? A inclinação para o bem é a inclinação para quê? Para buscar aqueles valores que irão permitir o seu florescimento, né? E onde nós, seres humanos, muitas vezes podemos nos perder é justamente no caminho para tentar alcançar a realização daqueles valores, para, digamos assim, participar daqueles valores de alguma maneira, né? Porque quando a gente busca determinados objetos específicos que são parte daqueles valores, né? A gente está querendo o quê? Participar deles, né? E aí é que a razão humana opera para buscar meios eficazes, né? Meios idôneos para obter aquilo, meios capazes de nos levar àquele resultado, e nós tomamos decisões, né? E é curioso, né? Como o fato da gente estar buscando é curioso e ao mesmo tempo muito realista, né? O fato de nós estarmos buscando o nosso bem ou buscando participar desses valores, né? Pode eventualmente terminar com alguma decisão que ela vai ser, digamos assim, moralmente incorreta, né? No meio do caminho, em busca da minha realização pessoal, eu posso desprezar a realização pessoal dos outros, eu posso decidir que é necessário eliminar ou ser violento com outros para poder buscar o meu quinhão de participação naqueles bens humanos básicos, né? E aí, naquele momento, né, em que eu decido e ajo, né? Ou seja, bem depois, né? É lá que vão surgir as questões de natureza moral, né? Muito bem. Então, tá, eu vou interromper a nossa gravação. Agradeço a vocês que estiveram comigo, tá? E na próxima segunda estaremos juntos novamente